Graça e paz, aqui é o professor Eliseu Gomes e você vai começar uma jornada agora com o tema Plantação e Crescimento de Igreja. É um tema atual e pertinente para os nossos dias, não é? Quem não quer ver uma igreja crescer? Como é ter uma igreja em crescimento? Como é experimentar um crescimento? Quais os fatores, os elementos, o que nos leva a crescer? Oração, estratégia, o que seria? Nós vamos estudar bem esse tema, teremos muito tempo para isso. Agora, veja bem, você está recebendo esta aula, que é neste vídeo aqui. Cada aula nossa tem 45 minutos, que equivale a uma hora aula acadêmica. Então você vai ter 3 vídeos de 15 minutos, para você não cansar. Assiste 15, dá uma pausa, estuda um pouquinho, mais 15. Então você vai sempre receber 3 vídeos por uma aula. Muito bem. Você também vai receber os seus LCMs. O que é isso? Leitura complementar de matéria. Você precisa ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto e fazer um resumo para a instituição. Quando você lê, são 3 páginas, a gente assume que você tem, então, 2 horas aulas para leitura e mais 1 hora aula para o resumo. Como é o resumo? O resumo não tem capa, não tem introdução, desenvolvimento, nem conclusão. O resumo é o que você entendeu daquela aula. Não precisa buscar fontes para fazer uma tese, não precisa disso agora, só no fim do curso. Você agora vai fazer um resumo de cada LSM que você receber. Lê 3 páginas e faz o resumo. Como é este resumo? Esse resumo não precisa de introdução, desenvolvimento, conclusão. E também não precisa de parágrafo, nem capa. É um texto simples, fechado, sem parágrafo. Com 20 linhas no máximo e 30 linhas, aliás, 20 linhas no mínimo e 30 linhas no máximo. Feito o resumo, manda e-mail para a instituição e você recebe 3 horas aula, ok? Muito bem, nós vamos começar o nosso trabalho sobre plantação e crescimento de igreja. Eu espero que você esteja totalmente inclinado a receber essa instrução. Vamos entender alguns pontos necessários para esta matéria. E você precisa ter o desejo de crescimento da igreja. Você precisa ter, pelo menos, a paixão, né, de ver a igreja crescer em todos os sentidos. Quando eu falo crescimento, eu não falo só em crescimento de número de pessoas, mas também na visão, na liderança, nos ministérios. Em todos os sentidos é maravilhoso quando uma igreja cresce, ok? Vamos então ao texto que é o texto-chave da nossa palavra. Ele está em Marcos, no capítulo 16. Eu sei que você já conhece, você já é seminarista, está aqui estudando, já tem ideia, mas vamos ler de novo. Não tem importância a gente ler, porque corrobora ainda mais com o nosso pensamento. E vamos lá em Marcos 16, verso 15. Eu teria outros livros para ler, outras formas de ler, de comentar, de colocar. Mas vamos fazer então Marcos capítulo 16, o verso 15. 15, 16 também. Vamos lá. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você viu aqui? Esse texto, ele é comumente conhecido como o texto da Grande Comissão. Muitos segmentos evangélicos e evangelísticos entendem que esse texto é o texto da Grande Comissão, quando Jesus chama os discípulos e os impele a pregar o evangelho. Há outros textos, são vários textos, e de fazer discípulos as ações. Está cheio destas ordens de Jesus para os seus discípulos. Bom, e como nós somos discípulos de Cristo, a gente precisa cumprir as suas ordens. E essa aqui é uma delas que nós vamos cumprir. A palavra agora, a primeira fase deste curso, vamos falar sobre esta ordem. Mas não ordem
no sentido das seitas, daquelas ordens de segmentos. Não, apaga. Essa ordem é uma ordem proferida por Jesus, uma ordem de fazer e realizar algo para a sua obra. Nós temos uma ordem dada pelo Mestre de ir e pregar o Evangelho. E ordem de Jesus não é para discutir, é para obedecer. Eu tenho 35 anos que eu viajo o mundo inteiro obedecendo essa ordem, pregando, fazendo discípulos, trabalhando, às vezes pastoreando, às vezes plantando igreja, às vezes trabalhando, pequenos grupos, e não falta o que fazer. Então, a palavra ordem, ela vem dizer para nós temos um norte, nós temos um sentido, e não dá para escapar dessa ordem. Tem gente que anda escapando da ordem aí, tem gente que anda tentando burlar a ordem. Alguns que acham que o Evangelho se resume quando você recebeu a Jesus, se sente salvo, agora você está bem, é só esperar. Não, isso vai um pouquinho além. A forma como eu fui salvo, a forma como eu fui ganho por Jesus, me impele a pregar o Evangelho, me empurra a pregar o Evangelho, me faz responsável por esta ordem que ele deixou. Então, a primeira palavra aqui é a palavra ordem. Nós estamos obedecendo uma ordem. Você está cursando agora, fazendo este curso comigo. Eu tenho 35 anos de carreira. Então, muita coisa que eu vou dizer aqui vai vir das minhas próprias experiências, como também a respeito de outros que também trabalham e labutam na mesma causa, para que você tenha também a sua própria experiência. Não viva da minha experiência, não viva da experiência de outrem, viva da sua experiência. De alguma forma, Deus quer falar a você, de alguma forma, Ele vai te ensinar no caminho. E só trabalhando com isso é que você vai entender isto aí. Jesus vem primeiro, então, ele convida os discípulos ali para estarem com ele, eles começam a andar juntos pela Galileia. Jesus gasta 3 anos com eles, tentando ser exemplo, ensinando, falando, mostrando, trazendo, arguindo. E agora, no final, quando ele está pronto para voltar para a glória, a reassumir a sua glória onipresença, onisciência, onipotência, ele chama os discípulos e diz: olha, tem uma ordem para vocês. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. É difícil a segunda parte, né? Quem não crê será condenado. Mas essa questão de não crer será condenado, a pessoa tem que estar muito sóbria do que está fazendo. Ela tem que decidir realmente não crer com todas as faculdades mentais, para que não haja nenhum engano, para que a pessoa entenda que ninguém está ali para enganar ninguém. Ela vai tomar uma decisão de acordo com realmente as suas convicções. Uma pena que, se rejeitar a Jesus, então fica difícil, né, alcançar a vida eterna com Deus. É bem difícil. Mas a ordem foi dada. E quem entende a ordem, eu vou batalhar um pouco nessa palavra. Ordem, ordem, ordem. Quem entende a ordem, quem entende o chamado, quem entende o envio, ele vai cumprir a ordem. E olha, o soldado cumpre a ordem, ele cumpre a missão, custe o que custar. Muitas vezes custa a sua própria vida, mas ele não corre de fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Ele não corre de cumprir o mandamento que Deus ordenou. E você chegou até aqui porque você tem uma ordem implícita. Olha, você não vai dormir hoje. Eu estou brincando, você vai até dormir bem, mas você vai pensar no que eu estou falando. Você vai carregar consigo a mensagem que eu estou trazendo a você. Ordem é ordem, e ordem tem que ser cumprida. Não é interessante que Jesus deixou para o fim do seu ministério falar com os discípulos a respeito desta ordem? Não é interessante que ele deixou até o final para que viesse cumprir esta palavra de ordem para os discípulos? Ele poderia muito bem ter gasto seus 33 anos, ou depois 3 anos de ministério, e simplesmente ir embora e falar: gente, valeu, fiz minha parte, salvei o mundo, tudo bem.
Ele chama aqueles homens e parece, pelo que você vê, são aqueles homens bem despreparados, né? Cada um tinha um problema, né? Um era muito afoito, o outro era muito, intrapessoal, o outro era muito interpessoal, o outro era... Cada um tinha Jesus está dizendo o seguinte: ele convidou talvez os que menos mereciam estar com ele, porque ele tinha revelação, ele podia chamar o best team, o dream team, o melhor time da época. Ele chama justamente aqueles homens cheios de problema, para dizer para mim e a você: eu pego uma matéria difícil e faço dela uma matéria de excelência. Portanto, não há desculpa para não obedecer essa ordem de Jesus. Não há desculpa, não tem desculpa para não obedecer essa ordem de Jesus. Ele poderia ter... Aliás, veja bem, uma vez eu ouvi um preletor dizer que como Cristo teve Judas, a gente também tinha que ter nosso Judas. Eu discordei. Se não puder ter Judas com a gente, é muito bom. Agora, Jesus nos deu um modelo. Ele teve um Judas sem precisar ter Judas. Para que nós entendêssemos que o dia que nós tivéssemos um Judas, que bom que ninguém tenha Judas, mas se aparecer um Judas, a gente tem como... Quando eu falo Judas, eu estou me referindo ao comportamento do Judas, porque tem Judas na Bíblia que foi bênção. Até o irmão de Cristo lá escreveu até um livro. Então, o comportamento daquele Judas dos 12, ok? Muito bem. Tem gente que, se puder viver a vida sem Judas, é muito bom. Agora, se aparecer um Judas, você tem que fazer o que Cristo fez: dar pão e vinho para ele. Quando Judas veio trair Jesus, ele não expulsou, não colocou a mão em risco: você me traiu. Não, ele tratou e ainda chamou de amigo. Então Jesus nos deu um modelo, porque era, se Jesus não tivesse tido um Judas, e não tivesse deixado nenhum modelo para tratar com Judas, e agora a gente fosse alvo de algum Judas, a gente não sabia o que fazer. Jesus deixou aí um exemplo: se aparecer um Judas, faça assim como eu fiz com ele. Então, para não colocar em jogo o seu ministério, o seu evangelho, o cristianismo, ele deixou-nos esta ordem. E quando ele deixa a ordem, como é que você dá alguma ordem a alguém? Você é um pai de família, você é um empresário, é um gerente, você é um líder. Quando você dá ordem a um liderado, o que você espera? Exatamente o que você pensou. Você espera que ele cumpra a ordem. Então a ordem foi dada para disseminar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, e ir por esses rincões do mundo inteiro levando essa palavra do evangelho. Eu quero trabalhar essa palavra hoje com você, palavra ordem. Olha, Jesus não pediu um favor. Jesus não disse quando você tiver tempo. Olha, se você sentir, se você quiser, se você... Não, ali é imperativo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O I está para incondicional. O D está para depressa. E o E, enchei a casa. Ordem. Você já teve agora a primeira parte da primeira aula, que é a palavra ordem. Você recebeu uma ordem e você precisa cumprir essa ordem. Te vejo no próximo bloco, dentro da aula de plantação e crescimento de igreja. Deus abençoe.